Então, o que eu vou dizer para você, o que eu posso dizer para vocês com certeza é que o diabo, ele fez a cópia de seres humanos. Quando Adão pecou, que o pecado entrou no mundo, aí trouxe da morte, veio a vida deles. Por isso que vocês veem como é a atitude, ele só vai viver se ele matar o policial. Enquanto ele não matar o policial, ele não tem vida. Não, ele só vive enquanto ele matar o delegado. Se ele não matar aquele delegado, ele não tem sossego. Já notaram? A morte para eles é vida. Porque eles tiveram vida através da morte de um homem. Por isso que se mata o político. Não, esse político tem que morrer. Enquanto esse político não morrer, ele não sossega. Por isso que eles matam. Porque eles vieram da morte. Eles nasceram da morte. Entende? A morte de Adão trouxe vida para eles. E como é que veio a morte de Adão? Através da desobediência a Deus. Então, como é que eles vão sobreviver, né? Ter uma vida? Eles vão fazer o homem pecar. Do pecado desse homem, do adultério dele, da promiscuidade dele, da prostituição que ele tiver, da prostituta que ele tiver sexo, é que ele morre para ela sobreviver. E ela e o cafetão dela e a facção toda criminosa que segue ela vão ter vida através da morte dele. Agora, como eles administram, é uma habilidade que eles têm. Essa administração da morte de um homem, um simples policial que ganha 8 mil reais ou até menos, como eles vão administrar esse ganho? Aí isso aí é da capacidade deles, da construção mental deles, do psique deles, do emocional deles, da origem deles, certo? Mas que eles conseguem administrar o mal, eles administram o mal. E que eles conseguem ter situações sociais parecidas com aquelas pessoas que trabalharam, lutaram, se esforçaram, foram fiéis a Deus, né? E conseguiram uma exaltação. Muitos deles conseguiram exaltação na sociedade, matando homens como esse aí. Agora, é uma administração. Eles administram, como traficante, administram os ganhos da venda da droga. Pô, destruiu um rapaz, destruiu um homem, destruiu uma família vendendo droga e hoje está aí desfrutando de viagens internacionais, aparições em mídias, comércios, né, cadeias de comércios, com a morte de um policial. Eles sabem administrar esse mal. Por isso que é bom você não se meter com os filhos, os descendentes da antiga serpente. Como que você detecta eles? Normalmente, 99% das chances de você detectar, eles oferecem o pecado. Eles vão te propor o pecado. 99%, 1% eles tentam ainda enganar um pouco mais de outras formas. Mas normalmente eles te oferecem o pecado. Você não deve se meter com eles. E eles andam como as cobras, certo? É aquele ambiente de cobra. Ela é amiga de prostituta. Ela gosta da prostituta. Eles se dão bem, entre aspas, dentro das medidas de cobras, de serpente. Eles têm um bom relacionamento entre cobras. Entre serpentes, eles se dão bem. Elas se dão bem. Elas não se dão bem comigo. Eu tive problemas com elas, porque elas não diziam que era prostituta, e eu tô tendo conflitos na amizade. Conflito não é guerra, discussão, briga, não. Eu tô sentindo que não é uma amizade promissora. Mas elas não dizem que são prostitutas e se apresentam como pessoas muito bem posicionadas socialmente, com uma fala aparentemente tradicional. É a conduta da prostituta da cidade de Niterói. É andar à paisana. Elas todas andam à paisana, e você não sabe que elas são prostitutas. E aí você entra no comércio, você entra na empresa, e aí você começa a ter problemas com elas, porque elas são prostitutas de fato, mas tem uma apresentação social como se fosse uma mulher tradicional, cafetina, entendeu? Então você começa a ter problemas com elas na sociedade, e você não entende. E aí parece até que é você que não está sabendo se relacionar, não é isso? São duas linhagens diferentes e Deus deixou claro. Existe a linhagem de Adão e Eva e existe a linhagem da antiga serpente. Elas são filhas do diabo. Filhas do diabo. Há possibilidade de conversão para elas? Há.
Cristo deixou esse precedente. Cristo morreu na cruz, deixou esse precedente. Mas só que ela não vai querer disputar um homem tradicional. Quando ela for disputar um homem tradicional, ela não tem sexo. E aí? Como é que ela vai manter esse casamento? Com as artimanhas de prostituta. É quando elas entram para a igreja evangélica, se casam com o homem, aí começa a falar as chocarrices no altar. Quando elas começam a pregar, aí elas falam as chocarrices. O pastor que eu citei para vocês, ele foi trazido no altar da Igreja Universal como uma crítica, como um homem que não sabe lidar com as situações. Olha, uma mulher vai se veste um pouco mais picante, um pouco mais sedutora e ele se assusta com aquilo. É um homem que não tem sabedoria. Foi o que o pastor quis dizer, do pobre pastor. Lógico, você casa com uma mulher santa, você quer uma mulher santa em todos os momentos. De repente ela se apresenta vestida de pombagira, o homem se assustou e chamou a polícia. Porque ele não casou com uma pombagira, ele casou com uma obreira da Igreja Universal. E no dia da núpcia ela apresenta como uma pombagira. E é o que todos esses homens que estão se enganando com as prostitutas disfarçadas de religiosa estão passando. Porque chega lá no leito da núpcia, ela vai se comportar como uma prostituta qualquer, de qualquer esquina que você encontrar e que um travesti fizer, ela vai fazer com um homem. Igual. Mas como se ela estava no altar pregando com roupas comportadas, parecendo uma mulher tradicional? Porque ela não é, ela é uma farsa de Satanás. Satanás está enganando os homens nessa área e implantando as prostitutas junto aos homens. Porque a sociedade ela começa com um casamento. E a gente vai desenvolver e transformar essa nação brasileira em uma grande nação quando os casais se encontrarem. Aí o que o cafetão, que é o diabo, fez? Começou a impedir que a mulher tradicional encontrasse um homem tradicional, para não desenvolver. Aí a mulher tradicional casada com cafetão enfraquece, diz que ela é maluca, diz que ela é doida, que não fala coisa com coisa e é uma pessoa excelente. E o homem tradicional, casado com uma prostituta, o dia que ele estiver investigando o cafetão dela, ela mesma vai matar ele, dentro de casa. Vai adoecer, fazer tudo, porque eles trabalham com veneno. Eles são filhos da antiga serpente. Então eles trabalham envenenando as pessoas. Eu vi isso de perto. E eu comecei a me calçar. Eu comecei a ter as precauções, porque eles trabalham só com veneno. E ela é esposa, casada com 2 filhos, ela envenena o marido. Basta ela perseguir o cafetão dela. Basta o homem perseguir o cafetão, que eu vi que elas defendem o cafetão, porque quando eu comecei a pregar contra o cafetão, elas das igrejas, dos púlpitos, começaram tudo a me combater. Então não são convertidas, porque o cafetão é o diabo. A prostituta é o diabo no leito do casal. Ela entra como o diabo na vida dos homens. Diabo. Ela é o diabo na vida do homem. E Provérbio diz que ela vai dilapidar o homem, vai destruir a vida dele, levar ele à sarjeta. Então o que se tem de bom numa prostituta? Nada. Que pregação é essa de conivência com a prostituição nos altares? Isso é charlatanismo. Não se prega nas igrejas sendo favorável à prostituta, sendo favorável a cafetão. Isso é charlatanismo. Não se faz isso em púlpito. Prostituta é o pior caráter que existe. Isso é dito na Bíblia. Já para você se afastar dela e evitar as falas dela. Certo? Ela começou a se transvestir de mulher tradicional para enganar a gente também, porque a gente não tem sexo com elas, nem intenção sexual, nada disso. Mas elas se aproximam da gente como falsas amigas. Já para garantir os interesses do cafetão numa situação de assassinato, de sequestro, elas fazem isso. Aí ela já se aproxima de nós assim. Com os homens, ela já tem um envolvimento sexual, já para garantir os intentos criminosos do cafetão. Ela é a boca, os ouvidos, os olhos, o nariz do cafetão. Ela existe e ela está aí porque ela favorece ele. Porque senão ele mesmo já tinha matado ela. Como ele tentou fazer comigo, que não sou prostituta e nunca fui, nunca me prestei a isso, sou mulher de verdade, não preciso disso, posso encontrar um homem que me ame e eu a ele de verdade,
tudo orientado por Deus. Não preciso fazer o que ela faz. Matar mulheres na sociedade, tá matando todos. Ela tem um perfil fisionômico, ela vai ficar como única na cidade com esse perfil fisionômico, porque todas as mulheres que tiverem esse perfil fisionômico, o cafetão vai matar. Ele mata elas que tiverem esse perfil e forem atraentes, ela vai ficar como única opção. Ela e todas as outras que tiverem esse perfil, que forem do cafetão. As mulheres tradicionais que tiverem esse perfil fisionômico, elas vão ser atraídas por comparsas deles, se fingindo de homem trabalhador, porque trabalha nessas empresas, são registrados como trabalhador comum. Aí eles chegam perto da gente com esses registros. Essas deles chegam com esses registros dessas empresas de fachada. Aí é gerente, é promotor de venda. Com esses, eles se aproximam de nós, dizendo ser trabalhador comum. E aí contrai o matrimônio, contrai o relacionamento e depois mata num passional. Para garantir quem? Ela. E todas vão ser assassinadas, porque tem sexo natural. Toda mulher que tenha sexo natural, ele está matando ou sequestrando. E garantindo as prostitutas na sociedade com um padrão sexual comum a elas, mas como são muitas, está se entendendo que isso é da mulher, é da natureza da mulher, é assim mesmo que funciona o ato sexual. Não, o que vocês estão vendo é sexo de prostituta, atração de prostituta, palavras de prostituta, sedução de prostituta. As mulheres não procedem dessa forma, as mulheres não agem dessa forma. Nós somos atrativas, nós somos inteligentes, nós somos bonitas, certo? Competentes em tudo que fazemos. Mas a gente não age como as prostitutas agem. A gente não fala como elas, a gente não articula com os homens como elas articulam, certo? A gente não tem esse proceder. A gente não faz o que elas fazem, elas são baixo nível. Mas aí elas se aproximam dos homens, atraem os homens com as nossas características de veste, que são bonitas. O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente anda, é bonito de se ver. Mas não vai ficar só nisso, né? Nela fica só nisso. Porque depois aí ela baixa a pombagira dela e aí é aquela desgraça toda que vocês veem, que todo homem vê. Então isso não é peculiar à mulher, a mulher não age assim. É porque existe uma grande exposição para a prostituta brasileira e em contrapartida eles estão